Eu não quero ser estraga-prazer aqui, mas eu preciso te mostrar o outro lado das escolhas que tu faz aí para tua casa para poupar o teu dinheiro. Eu fiz uma listinha dos itens de decoração que os meus clientes amavam, mas desistiram depois que eu apresentei os prós e os contras. Todos os itens são super comuns que muita gente escolhe no automático ou que gostaria de ter porque eles estão em simplesmente todas as referências. Como ninguém fala os contras, hoje eu vou te contar a verdade. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores, especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Quando a gente opta por decorar a casa de forma intencional, fazendo escolhas que realmente são alinhadas com a nossa rotina e com o nosso estilo, a gente naturalmente acaba tendo que abrir mão de muita coisa que acha bonito. Isso porque quando a gente pensa um pouquinho além, a gente percebe que a estética por estética nem sempre compensa. O primeiro item que eu quero te mostrar é a prateleira por cima do vaso sanitário. Sabe? Aquela prateleirinha que vem da bancada assim e passa por cima? Super comum em todas as referências de banheiro do Pinterest. Pois é, lá na referência ela funciona maravilhosamente bem, assim, inclusive parece genial, porque pensa comigo, tu aproveita aquele espaço que não serve pra nada e ainda pode adicionar uma decoração especial pra deixar o teu banheiro muito mais bonito. Mas na prática, gente, ela fala em dois pontos básicos que pra mim são essenciais. O primeiro é a ergonomia. Tu precisa fazer um certo malabarismo ali para poder acessar o botão, porque a prateleira ela restringe o movimento, então não fica algo prático, não fica algo natural. Se tu quiser fazer manutenção na tua caixa acoplada, ela dificulta demais e inclusive às vezes impede a retirada da tampa. Recentemente eu reformei um banheiro que inclusive estava com essa bancadinha quebrada, porque ela precisou ser quebrada para acessar e poder consertar o mecanismo interno da caixa que havia sido estragado. Então é algo que a gente precisa levar em consideração, que a gente precisa pensar também lá na frente, não só na hora em que vai ficar tudo bonito. Fora que dependendo da profundidade, se tu fizer essa prateleira muito larga, ela pode incomodar muito as costas, principalmente a de uma pessoa um pouquinho mais alta. Então vale mais a pena tu de repente fazer uma prateleira mais alta que não vai te dar tantos problemas. Segundo ponto, a higiene. O espaço que sobra entre o topo da caixa e a parte de baixo da bancada vira um nicho, né? E que não é fácil de alcançar. Então acaba facilitando o acúmulo de poeira, de umidade, sabe? Resíduos mesmo. Esse tipo de superfície aberta logo em cima do vaso, elas estão muito mais expostas a partículas que são dispersas durante a descarga. Então ela exige uma limpeza muito mais frequente de tudo que tiver ali. Né? Não adianta colocar um vasinho e esquecer que ele existe. Tem que fazer manutenção mais frequente. E outro detalhe que eu já vi acontecer, quando a gente coloca itens pequenos nessa prateleirinha, eles podem escorregar e cair diretamente no vaso sanitário. Então, tem que cuidar mais disso. Pra mim, gente, não é uma estética que me agrada, tá? Sempre me causa uma sensação de que sobrou um pedacinho de pedra, vamos aproveitar aqui pra não desperdiçar. Então, não me parece algo planejado, algo pensado. Não me agrada particularmente. Mas, se tu gosta, presta atenção na profundidade e na distância que ela vai ficar da caixa pra não te dar esse tipo de problema mais pra frente. O nosso próximo item é a torneira gourmet. A pessoa tem uma cozinha bem pequena, como são as cozinhas de hoje, né? A maioria é bem pequenininha e coloca uma torneira enorme, só para ficar chique. Acontece que na maioria das vezes essa torneira chique é de baixa qualidade, porque uma torneira dessa de uma marca confiável, de uma marca boa, é muito cara. E não tem milagre, gente, não tem como ser barata sem perder a qualidade, é impossível. E se o material não for bom, ela vai oxidar, a vedação vai ceder, ela vai perder a rosca e a durabilidade vai ser extremamente baixa. Além disso, essas torneiras, elas são cheias de componentes internos, então tem mangueira, tem mola, tem gatilho, tem um monte de coisa, o que torna o reparo muito mais complexo e caro do que de torneiras convencionais. Então, o que acaba acontecendo? Com o uso, a mola começa a perder elasticidade, a mangueira começa a ficar pendurada ali meio molenga, não volta para o lugar.
começa a ficar com aquele aspecto caído, tristinho. A limpeza também é difícil, a gordura acumula ali, né, junto com o pó, então entre os elos da mola ali, exigindo que tu tenha que fazer uma limpeza extremamente detalhada. E como ela é muito alta, dependendo da cuba e da pressão, a água ela vai respirar para fora da bancada o tempo inteiro. Então, se tu não puder pagar por uma torneira dessas de boa qualidade, vai de convencional, vai te dar muito menos transtorno. E não adianta tu ficar comprando uma torneira de baixa qualidade, aí estraga, compra outra, tu vai vivendo um ciclo infinito. Então, na minha opinião, não vale a pena. Outro item que muita gente gosta e acha uma solução extremamente incrível são as portas basculantes nos armários da cozinha, principalmente nos aéreos, que é onde eu mais vejo essa solução sendo aplicada. Eu, particularmente, não gosto, e simplesmente porque no dia a dia não é nada prático, assim, nem um pouco, zero prático. Tu abre a porta, ela vai lá pra cima, lá pro teto. Aí se tu for baixinho como eu, tu simplesmente não consegue alcançar a porta pra fechar o teu armário. Então tu precisa sempre carregar um banquinho embaixo do braço. Toda vez que tu for pegar o teu liquidificador no armário, tu vai precisar usar o teu banquinho pra conseguir resgatar a porta lá do teto e fechar o teu armário. Então não é algo que me agrada muito. Fora a manutenção, né? Porque mesmo com ferragens de qualidade, os pistões, que são o sistema que colocam essa porta lá pra cima, eles perdem pressão com o tempo, isso vai acontecer. E aí, a porta para de se sustentar aberta e fica descendo sozinho na tua cabeça. Então, eu não gosto. E, gente, assim, é muito comum ver essas portas com problema. Já é um clássico, sabe? Assim, aquela que já nem vai lá pro teto, porque o pistão já tá completamente gasto. Aí tu precisa apoiar a porta com a cabeça para poder usar as duas mãos para pegar o teu liquidificador. E as pessoas, gente, elas não querem chamar o marceneiro só para trocar um pistão. Então a porta fica ali sendo um transtorno por muito, muito tempo. Então, na minha opinião, é algo que não compensa a longo prazo. Mesmo que tu me diga, mas eu uso tão pouco esse armário, né? Eu só uso para guardar o liquidificador, então não tem problema. Eu, particularmente, não aconselho. Acho que tem soluções muito melhores, como a porta tradicional. Nesse próximo item, eu sei que eu vou ferir alguns coraçõezinhos por aí, mas tu precisa saber que aquele teu sonho de ter um espaço gourmet todo em cimento queimado pode sim virar uma enorme dor de cabeça. E não é só o cimento queimado na bancada, tá? Isso serve pro piso também. Na verdade, pro cimento queimado em geral. Tá? Ele é um revestimento que, embora pareça super rústico, né, super resistente, ele exige alta manutenção, principalmente se nós estivermos falando de espaços como a área gourmet, como banheiro, porque o cimento queimado, ele é naturalmente poroso, então quando a gente utiliza ele em uma bancada, isso significa que nós teremos um problema muito crítico, porque ele absorve os líquidos, né, seja café, seja vinho, seja maquiagem, seja gordura, com extrema facilidade. Então, se a impermeabilização não for refeita periodicamente, a superfície ela vai acumular esses resíduos nos poros, o que vai comprometer não só a higiene da tua bancada, mas principalmente a estética, porque vai gerar manchas permanentes com aquele aspecto de sujeira, assim, sabe? Aquele aspecto gorduroso, então não fica legal. Inclusive, o cimento queimado é um material que reage muito mal a substâncias ácidas, então se tu pingar um limão, um vinagre, se tu usar um produto de limpeza mais abrasivo, vai corroer a camada protetora e o próprio cimento. Então a tua superfície, ela vai ficar ainda mais áspera, vai ficar opaca e mais suscetível aos danos. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Outro fator importante é que, pela natureza rígida e pela falta de flexibilidade do material, o cimento queimado ele tende a sofrer com a dilatação térmica ou então com pequenas movimentações que é comum, né, na estrutura da casa. Isso acaba resultando em microfissuras, assim, trincas, e ao longo do tempo vai ficando rachadinho, sabe? É muito comum nós vermos essas rachaduras no cimento queimado. Isso acontece também muito por razão da mão de obra não qualificada.
tá? A pessoa que trabalha com cimento queimado, ela precisa ser muito qualificada. Eu não sei se tu já reparou, quando tu tá viajando na estrada, assim, e tem aqueles vãozinhos que parecem umas emendas no asfalto, assim, que faz até o carro dar um pulinho. Aqueles vãos que nós vemos nas pontes, nos viadutos, nas estradas de concreto, são as juntas de dilatação. Elas existem pelo mesmo motivo técnico que faz o cimento queimado da tua bancada, do teu piso trincar. O concreto, ele expande quando tá calor e se contrai quando tá frio, né? Então, se ele for aplicado de forma única, né, de forma contínua, ele vai rachar, ele vai estufar, porque se ele não tem esses espacinhos para ele se movimentar, não tem para onde ele expandir. Então, ele vai rachar. Por isso que o prestador de serviço, ele precisa ter um conhecimento técnico sobre o material que ele está trabalhando, para que o teu piso, para que a tua bancada fique bonita, dure por mais tempo, né? E para manter também o aspecto bonito do cimento queimado, a gente precisa de manutenção, de resina, de cera, a gente precisa fazer esse tratamento de forma periódica, para que a nossa bancada não fique com cara de reboco, aquela cara assim, mal acabada. Agora, se daqui a pouco tu expandir um pouco a mente e decidir que tu quer uma bancada cinza, mas que não precisa ser necessariamente de cimento queimado, tu pode fazer com uma pedra, tipo o granito cinza andorinha, por exemplo. Se tu fizer a tua bancada nesse granito com um acabamento levigado, fica bem legal, porque fica um efeito bem semelhante ao cimento queimado, só que muito mais durável e muito mais resistente. Nosso último item é a porta de correr. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que ela não é útil, porque muitas vezes ela é inclusive a única opção. Mas quando ela não é, eu evito. Principalmente em quarto de casal ou em quartos que são compartilhados. Porque diferente das portas de abrir, a porta de correr, ela nunca vai permitir a visualização total do armário. Então sempre vai ter uma parte escondida. Então se as duas pessoas decidirem que elas vão usar o roupeiro, né, o guarda-roupa ao mesmo tempo, simplesmente não dá, é impossível. E tem mais a situação das gavetas, né? Porque se a tua gaveta ficar um pouquinho aberta, um pouquinho mais pra frente, a tua porta, ela já não vai correr. Então ela vai lascar, ela vai arranhar todinha por dentro e vai virar um horror, porque qualquer coisinha fora do lugar, qualquer coisinha a mais, qualquer coisinha no teu trilho, já desanda tudo. Fora que a porta de correr também costuma dar muito mais manutenção, simplesmente porque o sistema é muito mais complexo, né? Então ele depende de roldanas, de trilhos que acumulam poeira, cabelo, sujeira, desgastam. É muito mais complexo. Fora que também com o tempo a tua porta ela começa a travar. Aí tu começa a usar a força, porque tu só vai conseguir abrir ela empurrando, e aí tu acaba estragando ainda mais. Então, se não for extremamente necessário, não coloca. Vai com a porta tradicional, porque quando ela começa a soltar, quando ela começa a dar problema, tu mesmo vai lá com a chavezinha, aperta, resolve e volta tudo a funcionar. Não precisa chamar nenhum profissional. Muito melhor. É importante lembrar que nenhum desses itens da listinha são itens proibidos. Tu pode e deve ter na tua casa aquilo que te faz bem, aquilo que tu gosta, aquilo que tu quer ter. Mas é importante também saber que existe um outro lado e que tu precisa considerar, que tu precisa analisar, que tu precisa ver se tu realmente vai estar disposto a equilibrar a função e a estética, se isso não vai se tornar um peso na tua rotina ou a longo prazo. Tudo depende do teu objetivo, mas nada é proibido. E se tu quiser treinar o teu olhar para fazer boas escolhas, eu vou deixar o link do Clube Secreto aqui no comentário fixado, porque por lá nós falamos sobre decoração intencional em aulas exclusivas a cada 15 dias. E não só isso, tá? Lá dentro a gente também trabalha o nosso interno e o externo, porque eu acredito muito que eles andam juntos, né? Que a gente precisa alinhar o interno e o externo para realmente criar uma casa que faça sentido para quem vive nela. Se esse vídeo foi útil pra ti, não esquece de deixar o like e me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos que complementam essa nossa conversa. Um beijo e até o nosso próximo encontro.